Bom dia a todos, bom dia. Eu me chamo Anderson, estou falando aqui do Rio de Janeiro, mais precisamente de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no pé da Serra da Reserva Florestal de Tinguá. E eu quero falar com vocês hoje a respeito desse versículo aí, ó. Esse versículo na Bíblia que diz que é a prática da justiça que produz a paz. Isaías 32:17. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo aí na internet que é a guerra que traz a paz. Eu já vi outras pessoas dizendo que é as armas que trazem a paz. Eu já vi outras pessoas dizendo que é a força que traz a paz, a força do braço. Mas a Bíblia traz uma informação diferente. A Bíblia relata que é a prática da justiça que produz a paz. Então hoje eu vou compartilhar com vocês esse conhecimento do que é a justiça e o que é praticar a justiça. Esse aqui é o símbolo da justiça, ó. Esse é o símbolo que representa a justiça. Uma mulher de branco, representando uma juíza fiel. Uma juíza que não se corrompe, não se vende, não aceita suborno, não aceita corrupção. Uma juíza honesta. E por que não é um homem que representa a justiça? Por que não é um homem? Porque é a mulher que, na maioria das vezes, se vende o seu corpo, é ou não é? Se prostitui por dinheiro, vende o seu corpo. Então, colocaram uma mulher para representar a justiça. Uma mulher que não se vende, entendeu? E ela carrega a força das armas, equilibrada com a força do intelecto, a razão, o equilíbrio, a equidade, que é essa balança aqui. A balança da justiça, que nada mais é do que o nosso intelecto, equilíbrio, equidade, razão, sabedoria. E ela também tem a imparcialidade. A imparcialidade. Sabe, quem vê essa imagem, essa representação da justiça, esse símbolo da justiça, pensa que essa venda nos olhos quer dizer que a justiça é cega. Mas nos tribunais eles não consideram assim. Nos tribunais eles consideram essa venda nos olhos como imparcialidade. Compreendeu? Visão espiritual, imparcialidade. E ela também tem a lei. A lei, o tribunal, o fórum, o Palácio da Justiça.
Esse fórum, esse tribunal significa fora. Fórum significa fora, juiz de fora. Fores no grego, entendeu? Fores, fora. Então, o juiz, ele tem que ser um juiz de fora, imparcial. É isso que significa a palavra fórum. Fora. Por exemplo, quando o Brasil vai jogar contra a Argentina, o juiz não pode ser argentino ou brasileiro. O juiz tem que ser um juiz de fora, imparcial, para ele não julgar com preferência, não julgar com paixão. Por isso que as causas, elas têm que ser julgadas em um tribunal de fora, um fórum. Tem que ser julgadas por um juiz de fora, que não tem nada a ver com a situação. Ele vai analisar o problema imparcialmente, sem fazer distinção entre aqueles que são julgados, sem dar preferência a ninguém. Simplesmente julgar com equidade e justiça. Aqui você vai entender melhor. Então, observe que a justiça é um equilíbrio de forças. A justiça não é somente a guerra, nem as armas, e nem a força. A justiça é um conjunto de coisas, é um equilíbrio de forças. É a força das armas, equilibrado com a força do intelecto. Equilibrado com a imparcialidade. Equilibrado com a lei. Observe que a justiça está firmada na lei. Os pés da justiça estão firmados na lei. A lei que é a base da justiça. Todo esse conjunto de coisas, todo esse equilíbrio de forças para combater a serpente. Que é o mal, o engano, as mentiras, as falsidades e a hipocrisia. Esse é o objetivo da justiça, combater o mal. Essa mulher aqui, ó, essa mulher que representa a justiça, que ela é uma deusa da mitologia grega, a Têmis, era uma deusa da mitologia grega. Mas a Bíblia fala que a Bíblia relata também sobre uma mulher. Você que lê a Bíblia aí, você sabe, lá no Apocalipse fala de uma mulher que tem o mesmo trabalho dessa mulher aqui, que é praticar a justiça para trazer a paz. É a prática da justiça que produz a paz. Isaías 32:17. Então lá no Apocalipse fala que existe uma mulher que tem o mesmo trabalho dessa mulher, que é essa mulher aqui, ó. Que essa mulher aqui nada mais é
do que o povo de Deus em geral, Jerusalém, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, todo mundo que acredita no Deus da Bíblia. Povo de Deus em geral. Então essa mulher aqui representa o povo de Deus em geral, que acredita no Deus de Abraão, no Deus da Bíblia. E lá no Apocalipse fala que ela está vestida do sol. Ela está vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. Ela tem a lua debaixo dos pés e ela tem uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida. Ela estava grávida e deu à luz a um filho, que é Jesus Cristo. Então essa mulher aqui representa a cidade de Jerusalém, que deu à luz a Jesus Cristo. Então o trabalho dessa mulher aqui é o mesmo trabalho, o trabalho dessa mulher aqui, ó, é o mesmo trabalho dessa mulher aqui, praticar a justiça. Mas o Apocalipse traz uma revelação bombástica. O Apocalipse relata que essa mulher aqui, que deveria praticar a justiça, que é o povo de Deus em geral, as igrejas, os cristãos, os muçulmanos, os judeus, o Apocalipse traz a informação que essa mulher se corrompeu. Se corrompeu pelo dinheiro, se vendeu, aceitou suborno e corrupção. Essa é a informação que o Apocalipse traz, entendeu? Mas eu vou falar sobre essa mulher do Apocalipse no final do estudo. Então você está compreendendo o que é a justiça? A justiça é um equilíbrio de forças. É a força das armas com a força do intelecto, com a imparcialidade, com a lei. Então, não é somente a guerra que traz a paz, não é somente as armas. Como eu tenho visto as pessoas dizendo por aí, não é somente a força do braço. O que traz a paz é a prática da justiça, que é um equilíbrio de forças, entendeu? Agora eu vou explicar para vocês o que significa essa balança da justiça. Que nada mais é do que o nosso intelecto, é a nossa cabecinha, entendeu? O nosso equilíbrio, a nossa razão, sabedoria, equidade. Essa balança da justiça nada mais é do que a nossa mente. Mas antes de eu entrar nessa explicação sobre essa balança, eu vou dizer para vocês qual é a definição de justiça à luz da Bíblia, entendeu? À luz da Bíblia. Eu vou explicar para vocês a definição de justiça e o que é praticar a justiça à luz da Bíblia, porque não adianta a gente querer
procurar a correta definição de justiça na lei dos homens, que a gente não vai encontrar, porque a lei dos homens é falha, é fraca e é imperfeita. Somente a lei de Deus traz a perfeição, entendeu? Por quê? Porque Deus é a fonte da justiça. Deus é a fonte de todas as coisas. Não adianta a gente querer procurar a perfeição nos homens, na lei dos homens, que a gente não vai encontrar. Então o meu foco nessa manhã, o meu foco hoje é trazer o conhecimento para vocês do que é praticar a justiça à luz da Bíblia, à luz da lei de Deus, compreendeu? Então a Bíblia relata que o trono de Deus é firmado na justiça. Isso está escrito em Salmos 89, 14. Diz lá que a justiça e o juízo são a base do trono de Deus. E a Bíblia também fala que a justiça cura. A justiça cura a nossa alma, cura o corpo, cura tudo, cara. É uma cura. A justiça é uma cura, irmão. É a cura para o ser humano. A Bíblia relata isso. Em Malaquias 4:2 diz lá: mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Malaquias 4:2, compreendeu? Então a justiça cura a alma, cura o espírito, cura tudo. A justiça é a cura, a prática da justiça. É o que traz a paz. Então, o que é a justiça? Agora eu vou dizer para vocês a definição de justiça. A justiça é a ciência do bem e do mal. É você saber o que é o bem e o que é o mal, para você praticar o bem e fugir do mal, entendeu? A justiça é a competição entre o bem e o mal. Observe que essa balança da justiça, a balança de dois lados, observe que essa balança da justiça significa o bem e o mal, cara. O bem do lado direito e o mal do lado esquerdo. Compreende? Essa balança da justiça significa o bem e o mal. A competição entre o bem e o mal. E observe aqui a semelhança dessa balança com a cruz de Cristo. Observe aqui. Você está vendo? Você está vendo a semelhança com a cruz de Cristo nessa balança da justiça? Por aí você já começa a entender o que significa a cruz de Cristo, a balança da justiça. Então agora eu estou explicando sobre essa balança, o que significa essa balança. Agora eu vou terminar aqui a definição de justiça. Então a justiça é a competição entre o bem e o mal. A justiça é a ciência das leis. Ciência das leis. A justiça é a ciência do direito. Ciência do direito.
O que é o direito? O direito é o lado direito do corpo, o lado mais forte, o lado mais correto, mais sagaz, o lado que não erra, o lado direito do corpo. Porque o lado esquerdo é fraco, ele erra. Tá entendendo o que é o direito? É o lado que não erra, é o lado mais correto. É o que é o mais correto, o mais perfeito, que mais se aproxima da perfeição. Isso que é o direito. Então, a justiça é a ciência do direito, daquilo que é mais correto. A justiça é o poder da lei. A justiça é o poder da lei. A justiça é o poder do bem. O poder do bem é a lei que traz o conhecimento do bem e do mal, entendeu? Sem lei não existe justiça. É a lei que traz o conhecimento do bem e do mal. Então a justiça é a ciência das leis, é o poder da lei, é a execução da lei com rigor. Até os índios têm lei, cara, até os índios têm lei. E a lei deles é mais rígida que a nossa. Eu sei de relatos que quando um índio pisa na bola, isso aí é relato de lá de 1500 e pouco. Quando os índios pisavam na bola, eles penduravam o índio de cabeça para baixo em uma árvore e davam pauladas na sola dos pés dos índios para corrigi-los, para educá-los, entendeu? Para punir. Então os índios têm lei, cara, e a lei deles é mais rígida que a nossa. Outra coisa que eu sei sobre os índios é que eles matam os bebês que nascem com deficiência física. Eles matam. Eles não aceitam deficientes na tribo, porque eles não têm condições de criar. Eles plantam, eles não têm tecnologia. Então até os índios têm lei e a lei deles é mais rígida do que a nossa. Outra coisa que eu sei que os índios fazem também. Isso aqui no Brasil. Uma índia famosa aí disse isso. Que lá na tribo dela elas tomam chá. Tomam chá para controlar a gravidez até os 30 anos. Os índios fazem planejamento familiar, entendeu? Planejamento familiar. Eles controlam a gravidez tomando chá de ervas. Então, até os índios têm lei, cara, e a lei deles é mais rígida do que a nossa, irmão. Sem lei não existe justiça. E continuando aqui sobre a definição de justiça, a justiça é a defesa do certo e a punição do errado. A justiça serve para proteger e punir. Então, a justiça é uma virtude, um dom, uma ciência, um poder, uma autoridade. Compreendeu a definição de justiça? Então eu disse para vocês que a justiça é um equilíbrio de forças, é a força das armas, equilibrada com a força do intelecto, equilibrado com a imparcialidade, equilibrado com a lei.
Então muitas pessoas dizem que essa venda nos olhos significa que a justiça é cega. Mas nos tribunais eles não consideram assim, eles consideram essa venda nos olhos como imparcialidade. Mas a justiça dos homens é cega mesmo, cara, é cega. Nesse mundo não existe justiça humana. Neste mundo não existe justiça humana. A justiça dos homens é cega mesmo, cara. Mas a de Deus não é, cara. A de Deus não é, irmão. Ninguém vai escapar do tribunal de Deus, ninguém vai escapar das mãos de Deus. Todos nós vamos ter que comparecer no tribunal dele. E é nesse dia que o filho vai chorar e a mamãe não vai ver. É nesse dia que nós vamos aprender a respeitar Deus, respeitar a natureza, amar. Mas aí vai ser tarde demais, mas é melhor a gente aprender agora. Aprender a amar, aprender a ser justo, praticar a justiça. Então, tudo que nós fazemos está sendo arquivado, está sendo filmado e observado. Não vai ter como escapar no dia do juízo final, cara. Ninguém vai escapar das mãos de Deus. A justiça de Deus não é cega. A dos homens pode até ser cega, mas a de Deus não é, cara. Então, amigo, sorria. Sorria, você está sendo filmado, cara. Você está sendo observado. Sorria. Dê um sorriso para você sair bem na foto, cara, no dia do juízo final. Para você sair bonitão lá no telão, irmão. Sorria. Para você sair bem na foto, cara. Você está sendo filmado. Tudo que nós fazemos está sendo arquivado, irmão. Não vai ter como escapar. Sorria. Então vou continuar aqui, pessoal. Eu disse para vocês o que a definição de justiça, não é? Agora eu vou explicar para vocês o que significa essa balança aqui, ó. A balança da justiça. Aqui você vai entender melhor que ela serve para pesar corações, pesar pessoas, pesar pensamentos, pesar corações, pesar intenções. Eu vou falar sobre essa balança, que nada mais é do que a nossa mente, o nosso intelecto, equilíbrio, razão, equidade, sabedoria. Essa balança da justiça, que parece muito com a cruz de Cristo. Observe aqui a semelhança, cara. Parece muito com a cruz de Cristo. Aqui você vai entender melhor. Por aí você já começa a entender o que significa a cruz de Cristo, a balança da justiça. Aqui você vai entender melhor. Tá vendo aqui a semelhança com a cruz de Cristo? Está vendo aqui Jesus Cristo sendo marretado na cruz, sendo pregado na cruz, com essa marreta aqui, ó. Por aí você já começa a entender o que significa a cruz de Cristo. Agora eu vou explicar para vocês o que significa essa balança. O bem e o mal, entendeu? O bem e o mal.